Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje vamos para mais um vídeo onde a gente vai falar e fazer modelagens. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto que vocês gostaram tanto quando a gente fez recentemente aí um videozinho fazendo uma modelagem de um boneco inteiro. Então hoje vamos fazer a modelagem do rostinho de uma personagem icônica que inclusive teve um filme lançado aí recentemente, para a gente treinar mais a fundo as técnicas de modelagem de rostinhos de personagem. Tudo isso no vídeo de hoje com a modelagem do rostinho da Cruella. Aparentemente, modelagem foi um assunto que fazia um tempinho já que a gente não fazia aqui nesse canal e vocês tinham muita dúvida e dificuldade em alguns pontos e gostaram bastante tanto das lives que a gente fez lá no Instagram quanto dos vídeos que eu postei aqui no YouTube. Então hoje vamos fazer mais um vídeo sobre modelagem, utilizando técnicas aí que eu gosto de utilizar para modelar rostinhos, seja ele qual for. E aí, como desculpa, vamos utilizar a temática da Cruella, uma das vilãs mais icônicas da Disney, que será tema da nossa modelagem de hoje. A modelagem de hoje vai ser apenas do rostinho, para a gente se atentar mais às técnicas e fazer um pouquinho maior para que vocês consigam ver melhor aí as técnicas que a gente utiliza para fazer expressões e modelar rostos de personagem ou do que você quiser, do bonequinho que você quiser, tá? Tem um tema? Tem, mas a técnica que você vai utilizar para modelar, a modelagem de hoje é a mesma que você vai utilizar para modelar qualquer rostinho de qualquer bonequinho ou personagem que você queira. É só você modificar as expressões, os tamanhos de nariz, de boca, de olho e tudo mais. Então, espero que vocês gostem deste vídeo, aproveitem cada detalhe das dicas que a gente vai passar aqui e comecem a aplicar e treinar no seu ateliê, no seu dia a dia. Vamos para esse vídeo que está cheio de técnica. E para a gente dar início nessa modelagem, a gente vai começar já com um pedaço de pasta já tingido na cor da pele do nosso personagem, aquela cor alaranjada, levemente rosada, que a gente faz com corante laranja e rosa. E a gente começa com um pedaço de pasta com formato ovalado e a gente vai primeiro pressionando e dando forma para a cavidade dos olhos. E a partir dessa cavidade a gente vai encontrar aí a posição das outras partes que a gente precisa. E quando a gente faz a cavidade dos olhos, você pode perceber que eu fui pressionando até a lateral da cabeça, porque isso começa a dar o formato do rosto e trazer as bochechas mais para frente. Aqui embaixo a gente já dá uma pressionada na região da boca para criar também uma cavidade um pouco mais baixa, e a partir disso a gente vai começar a modelar os lábios em seguida. Então aqui eu já moldo essa cavidade levemente afundada da boca, pressiono a região da testa lá para baixo também para criar continuação, né, da cabeça, e aqui com uma esteca com uma linha reta, né? Ela é como uma faquinha, ela tem uma ponta de borracha, eu vou começar a levantar e a marcar o lábio superior da boca. Então com essa esteca eu vou pressionando de baixo para cima, já criando um vinco maior e deixando uma cavidade mais afundada na parte de baixo, que é onde depois a gente vai aplicar o lábio de baixo. Então a gente começa fazendo isso, já dá uma linha ali mais formada do que vai ser a divisão entre o lábio superior e o lábio inferior, e com uma estequinha mais arredondada a gente vai alisar, às vezes até com as costas de uma esteca ou de um pincel, a gente vai levantar e alisar essa parte que vai se formar do lábio, né, que forma aquele formato de onda, de M, e a gente vai aos poucos com as mãos também dando esse formato que o lábio tem. E aí vai variar, né, de personagem para personagem, você vai dando o formato e o tamanho que precisa para que a boca se assemelhe daquele personagem. Aí com outro pedacinho de pasta na mesma cor da pele que você já está utilizando aí na sua pasta, a gente vai fazer uma cobrinha e vai colar ali, adicionar na parte de baixo daquele lábio que a gente começou a fazer. Vou passar um pouquinho de água, mas é muito pouquinho mesmo, e a gente adiciona essa pasta ali embaixo, formando o lábio inferior. E aí com a estequinha a gente vai dando os acertos, né? Juntando melhor as pontas, deixando no formato que a gente quer. Essa cobrinha que a gente colocou, ela é afinada nas pontas, então ela começa fininha, engorda e depois afina de novo.
Na região superior aqui da boca, a gente vai marcar e afundar levemente para já preparar essa região aqui, que geralmente tem bastante dobra ao sorrir, né? E aí a gente já deixa levemente afundado aqui no meio dos lábios. E também vamos aproveitar para cortar aqui sobra de pasta na parte de baixo do rosto, aqui no papo do rosto, para afinar e dar formato no rosto do personagem. Então depende de cada personagem. Se é um personagem que tem uma parte mais protuberante aqui embaixo, a gente mantém. Se é mais pontudo, a gente corta em V e deixa a ponta. Senão aqui, que nem a gente cortou aqui um pouquinho até da ponta do queixo, porque tem um rosto mais arredondado. Tudo, claro, inspirado na referência e no personagem que você está fazendo. Então aqui é um rosto um pouco mais arredondado, magrinho, então a gente tira os excessos ali de baixo e com os dedos a gente vai alisando e dando forma para o que a gente quer. E eventualmente a gente volta ali para a boca, porque conforme a gente vai modelando, algumas coisas vão saindo do lugar, a gente vai lá e coloca elas no lugar de novo. Agora a gente vai fazer o nariz, então também com uma pasta com a mesma cor que a gente já está utilizando, a gente vai abrir uma cobrinha que também se afina na ponta. Então é como se fosse uma coxinha bem comprida para que ela consiga cobrir toda essa área, região do nariz. E eu vou cortar a parte pontuda de forma enviesada para ela afinar e descer mais ainda. E aí na própria modelagem depois a gente vai dar o formato que a gente quer do nariz. Então eu corto de forma enviesada aqui, passo um pouquinho de água, coisa bem pouca, para não ficar escorregando, não ficar melada a peça. E aí a gente aplica essa pasta que a gente abriu agora, cola, e aí vamos fazer a incorporação com um pouquinho de água lá na ponta e nas laterais, usando essa estequinha, que ela é pontuda e arredondada, tem um toque bem macio. Eu vou rodando, puxando a pasta para incorporar no rosto e parecer que é uma peça só, né? Que veio ali do próprio rosto do personagem sem aplicação nenhuma. Então a gente vai fazer isso na parte de cima, nas laterais, e aí na parte de baixo, como a gente vai modelar, fazer as narinas, isso tudo vai acabar disfarçando e dando o acabamento que a gente quer. Mas nas laterais e na parte superior é bom a gente trabalhar bem, com bastante atenção nisso, para que o acabamento seja bem bonito também. Agora a gente vai fazer a modelagem ali da parte das narinas e dar formato ao nosso nariz. Então para isso a gente vai precisar de uma estequinha com ponta de borracha igual essa amarela, só que bem fininha, uma ponta bem mais fininha. E aí a gente vai espetar com cuidado dentro de uma narina e puxar para a lateral e fazer a mesma coisa do outro lado. Isso faz com que a gente consiga dar aquela impressão de que a narina tem a profundidade e trazer para o lado essa parte do nariz que é um pouquinho mais protuberante. E aí também vamos acertar ali o formato, né, e as curvas que o nariz do personagem tem. Com essa estequinha fininha eu também já vou aproveitar e demarcar mais fortemente a região da bochecha. Então fiz uns vincos nas laterais aqui de cada bochecha e com os dedos eu vou dando forma. E também ao mesmo tempo eu vou, né, modelando aí a posição da boca. Não a boca em si, né? A boca em si já está modelada, mas a gente vai forçando ali, trazendo mais para frente a bochecha, modelando conforme a referência e já trazendo a boca já para uma posição que a gente acha que faça mais sentido de acordo com a referência. Então mais para cima, mais para baixo, a bochecha é mais protuberante, é mais rasinha, mais gordinha, enfim, tudo isso a gente vai aproveitar esse momento para fazer isso, porque a partir de agora a gente vai começar a agregar elementos na modelagem e não mais mexer na parte
do rosto, e sem aplicar óleos, maquiagem, sobrancelhas, cílios, cabelo, mas a modelagem do rosto vai ser finalizada agora. Então a gente acerta aqui o formato do queixo, da bochecha, as linhas de expressões que o personagem tem ao fazer essa expressão, um sorriso leve, e finalizar essa parte da modelagem, das protuberâncias e das linhas de expressão do personagem. Para a gente começar a modelar os olhos, eu já tenho aqui a pasta americana na cor branca e uma pasta numa cor verde acinzentado, que é a cor dos olhos do meu personagem. Então vou começar aqui pela parte branca do olho, que é a parte maior, e já vou pincelar um pouquinho de água, mas é bem pouquinho mesmo, aqui exatamente no local onde eu vou colar o meu olho. Isso você tem que prestar bastante atenção para que você faça isso na posição correta. Para o olho desse personagem, que é um olho que não é muito largo, a gente vai adicionar ali uma espécie de grão de arroz. E aí, com o dedo ou com uma esteca, a gente vai pressionando isso para que isso fique achatado, sem relevo, e vá aumentando e ganhando a forma que a gente quer. E aí você faz isso dos dois lados, e com a posição correta, de acordo com a referência. Fazendo isso, a gente vai fazer o mesmo processo, só que aí com a cor verde acinzentado, que é uma pasta que eu coloquei corante verde e um pouquinho de corante preto para ficar na tonalidade do olho. E aí, nesse caso, a gente vai partir de uma bolinha pequenininha e vai pressionar essa bolinha no local onde a pupila fica na referência. Nesse caso, é bem no centro, só que jogado um pouquinho mais para cima do que para baixo. E aí a gente cola essa bolinha lá e vem com um bolhador, ou com uma estequinha, ou com um dedo pressionando para que essa pasta vá se alargando, tomando forma e ficando sem relevo nenhum. E agora, para fazer a pupila pretinha lá do meio do olho, a gente vai proceder da mesma forma. Então a gente vai pincelar um pouquinho de água e a gente vai grudar uma bolinha preta no centro do olho e outra bolinha preta lá no centro do outro olho também. Da mesma forma como a gente fez com a verde, e aqui, tanto com a cor verde ou a cor do olho que você estiver fazendo, quanto a bolinha preta, vão seguir as posições que você quer que o personagem esteja olhando. Então, você vai definir isso antes para que você possa colar aí as pupilas do olho na posição correta desde o início. Em seguida, a gente vai fazer aqui o contorno do olho. Esse personagem tem um olho bem delineado, preto, né, uma maquiagem bem forte preta, e para isso eu vou abrir uma cobrinha bem fininha, que seja bem longa e bem fina, tá? Essa parte, quanto mais fino, mais bem acabado, mais linear, mais bonito vai ficar o desenho do olho do personagem. Então abre bem fininho, a gente vai pincelar um pouquinho de água ao redor do olho e aí a gente vai aplicar essa peça na parte superior do olho. Nesse caso, como esse personagem tem um delineado bem forte preto, a gente vai colocar um pouquinho dessa cobrinha preta na parte de baixo também, da metade do olho para frente, tá? Geralmente a gente não faz isso na parte de baixo, porque realmente fica uma maquiagem e um acabamento muito carregado. Mas nesse caso, como tem uma maquiagem bem carregada, bem forte, a gente vai fazer isso na parte de baixo também.
Com os dois olhos já aplicados ali com o delineador preto, a gente vai agora fazer as sobrancelhas, que também é uma cobrinha fininha preta, mas nesse caso um pouquinho mais grossa do que o delineado, tá? Porque ela vai aparecer mais. Nesse caso, uma sobrancelha bem grossa preta e bem longa. Quando eu digo bem grossa, também cuidado com a grossura, porque quando a gente aplica a sobrancelha, a gente aperta ela sobre a modelagem e ela ganha mais corpo, ganha mais espaço. Então, quando eu digo grossa, toma cuidado, faz um teste, aplica para ver como fica, para não ficar também muito grosseiro, muito feio. Então, a gente vai pincelar um pouquinho de água ali na posição que a gente quer colocar essa sobrancelha. E aí a gente vai aplicar essa peça em pasta. E aí, a partir do momento que você aplica, primeiro você define a posição direitinho que você quer que essa sobrancelha fique. Depois você começa a apertar com os dedos, marca bem a posição com uma esteca. A esteca ajuda você a arrastar para lá e para cá. E depois que você definiu bem mesmo onde vai ficar essa sobrancelha, aí sim você consegue pressionar e grudar ela um pouquinho mais forte na peça. Aqui eu cortei uma pontinha que estava demais ali e já me ajudou também a dar um desenho na sobrancelha do personagem. Essa parte é uma das partes mais importantes, porque é isso que ajuda a dar expressão na sua modelagem. Então, dependendo da posição dessa sobrancelha, vai parecer que o personagem está mais sério, está mais feliz, está mais triste, dependendo ali do formato. Aqui nesse caso, é uma expressão mais séria, mas não tão brava. Por isso que a sobrancelha está um pouquinho mais elevada e não tão arqueada. E ela termina com uma pontinha virada um pouquinho para baixo. Isso daí você vai olhando a referência e vai moldando ali conforme a posição que você quer que fique. Feito isso, a gente vai fazer o último detalhe que falta em preto no rosto, que é uma pinta pretinha embaixo do olho esquerdo. Então eu coloquei uma bolinha bem pequenininha de pasta preta ali sobre o olho esquerdo e a gente terminou essa parte da modelagem. Agora a gente vai dar início ao cabelo, né, que são duas cores. Então eu vou começar aí pela parte branca, a gente vai fazer uma lateral toda, que eu vou mostrar as técnicas que eu vou utilizar. E o penteado também você pode escolher o que você quiser. Aqui é só uma ideia para você ver mais ou menos como a gente faz texturas em cabelo. Então eu vou pegar aqui a pasta branca, vou abrir mais ou menos aí um rolinho compridinho e a gente vai pincelar um pouquinho de água na cabeça ali e aí eu vou começar a dar forma para essa peça do cabelo que vai aí fazer a franja e uma parte mais altinha do cabelo que vai para trás. Então achatei essa peça que eu abri, vou colar aqui na cabeça da personagem até próximo ali da sobrancelha, e aí com a estequinha, com o estilete, eu vou começar a cortar os excessos e dar as marcações. Vou cortar bem no meio aqui, porque como o cabelo é dividido em duas cores, o outro lado vai ser feito em preto. E aí vou cortar os excessos que tem aqui na lateral e vou começar a dar as marcações de fio com uma faquinha ou uma estequinha, que eu vou usar uma esteca de faquinha para marcar a divisão ali entre a franja e o resto do cabelo que tem um movimento diferente. E aqui começo a fazer marcações bem fininhas, uma do lado da outra, para a gente fazer as marcações de fio.
tá? O importante aqui, toda vez que você for fazer textura em qualquer cabelo, é você não cruzar esses riscos, porque daí não dá uma impressão legal, fica cortado, né? Sempre seguindo ali o mesmo movimento, para um risco não sobrepor ao outro e dar essa impressão de fio caindo. Outra ideia legal que você pode utilizar é às vezes sobrepor fiozinhos bem fininhos de pasta para dar a impressão de fios mais soltos e mais volume. Nesse caso eu vou fazer as marcações com a estequinha de faquinha, apenas para dar essa impressão de fio, e aqui na parte de cima, que não é franja, um cabelo um pouquinho mais elevado, a gente vai trazer os fios para um movimento que cai para a lateral, e aí o cabelo começa a cachear, e a gente vai utilizar uma outra técnica para fazer isso. Vou pegar a pasta branca também, e a gente vai começar a abrir várias cobrinhas de vários tamanhos diferentes. O importante é que elas sejam sempre pontudinhas em uma das extremidades, para isso dar um acabamento legal no cabelo. Então vou fazer uma aqui, vou cortar a parte mais grossa, e aí a gente vai fazendo várias dessas para a gente dar seguimento a esse cabelo. E aí o que a gente vai fazer com essas cobrinhas? A gente vai começar a enrolar elas para dar essa impressão de cacheado, e depois fazer a colagem delas, sobrepondo uma na outra ali na lateral da cabeça, e dar as marcações também com a estequinha de faquinha para dar essa impressão de volume de fios. Então eu vou pegar uma aqui, a gente vai torcer assim, enrolar em espiral, e a gente vai fazer isso com todas, tá? Uma por uma. Lembrando que isso aqui é só uma ideia de cabelo para você aprender umas técnicas legais para poder fazer cabelos. Outra dica, aqui como a gente está fazendo uma cabeça numa superfície plana, ela não tem tanta profundidade, né? Ela acaba ali na metade. Então eu não consigo dar a profundidade, um movimento legal para o cabelo como eu gostaria de fazer se fosse uma cabeça inteira. Então só para a gente ter uma noção aqui de como a gente faria. Passa um pouquinho de água, vai sobrepondo ali um cabelo no outro, uma mecha na outra, e aí com a estequinha de faquinha a gente vai dando, fazendo marcações nessas mechas para dar essa impressão de fios de cabelo. Essa parte é um pouquinho mais chatinha, né, porque tem bastante lugar para a gente marcar, mas é importante para dar acabamento também. Outra coisa que você pode reparar que a gente não fez orelha, porque como o cabelo vai cobrir toda a lateral da cabeça, não tem razão para a gente perder tempo modelando uma parte da modelagem que não apareceria. Então, nesse caso, toda vez que você tem personagens que a orelha não aparece por alguma razão, ou por conta da roupa, ou por conta do cabelo, nem precisa fazer, né? A gente vai sobrepor isso com o cabelo, e aí não vai precisar perder tempo com essa parte da modelagem. E aí, como eu disse para vocês aqui, eu fiz essas mechas, e agora a gente vai fazer algumas menores para sobrepor por cima e dar mais volume, mais impressão de fios soltos e não de que é um bloco só, né? Essa é uma técnica bem legal. Você faz uma primeira camada de cabelo com peças maiores de pasta e depois faz fios menores para dar essa impressão de volume e de fios soltos, não blocos inteiros. Então fiz aqui algumas pecinhas, alguns fiozinhos mais finos, vou enrolar eles e vou aplicar ali no cabelo em alguns locais. Agora que a gente já finalizou o cabelo e a modelagem do rosto, a gente vai passar para a pintura. E a pintura que dá vida
e dar profundidade para as modelagens. A gente vai fazer agora aquela maquiagem pesadona que eu falei para você. Então, a gente vai começar com corante em pó preto lipossolúvel. Eu estou utilizando o corante em pó da Loli Candy e um pincel pequeno achatado. Então, a gente vai fazer um sombreado na parte de baixo do olho, na parte de cima do olho, como se fosse uma sombra mesmo de maquiagem, e na parte de baixo da sobrancelha, contornando a sobrancelha. Isso que vai dar o teor pesado dessa maquiagem e vai dar aí o resultado que a gente quer nessa modelagem. Lembrando que esse tipo de pintura que a gente está fazendo aqui é muito específico para essa modelagem em si. Quando a gente tem uma modelagem com um personagem que tem uma maquiagem mais sutil ou é um personagem masculino, esse tipo de sombreado a gente geralmente faz com um marrom claro ou laranja e ele é bem sutil apenas na parte superior dos olhos. Aqui, como a gente quer uma maquiagem um pouco mais forte, a gente vai pincelando esse pó a seco mesmo, sem diluir em nada, tira o excesso e a gente vai contornando e pincelando para dar aí o efeito e o acabamento que a gente precisa, tá? Fora essa pintura, a gente ainda vai fazer uns cílios, que aí sim a gente vai diluir o corante em pó ou fazer com corante em gel. Pode diluir o corante em pó preto em álcool ciliar ou utilizar um corante em gel preto com um pincel bem fininho. E a gente também vai fazer a pintura do batom desse personagem. Pode perceber que aqui a gente fez os lábios da cor da pele do rosto do personagem, né? Porque como a gente vai fazer a pintura com um outro corante para fazer o batom, né, da personagem, não precisei mudar de cor. Caso fosse um lábio um tom mais natural, a gente pode utilizar uma tonalidade de pasta um pouquinho mais escura e finalizar com um sombreado. Aqui você pode perceber que eu estou com um pincelzinho já mais fininho, um corante diluído em álcool, para fazer alguns cílios ali no canto do olho, que vai me dar aí o acabamento que eu quero na pintura do olho, nessa maquiagem do olho. E na boca a gente vai fazer a pintura da boca com um corante em pó da Loli Candy também, diluído em álcool de cereais. É o corante que chama Bonita, é um corante vermelho laranjado, mas na modelagem, como é um corante bastante intenso, ele fica com uma cor bem legal, né? Então você vai ver aí que eu vou diluir o corante, um pouquinho de álcool, vai fazer uma pastinha com esse corante e com um pincel bem fininho a gente vai pintar e contornar o lábio superior e o lábio inferior, como se fosse um batom mesmo, porque tem uma maquiagem bem carregada essa personagem, a gente vai reproduzir isso na modelagem também. E para finalizar a pintura, a gente vai passar um pouco de corante branco em pó, misturado com um pouquinho de amido, porque é um personagem que tem um rosto bastante branco, bem esbranquiçado, e a gente vai dar um pouco de opacidade, pincelando um pouquinho de amido misturado com corante em pó branco. Isso vai fazer o de corante diluir e não pintar tão forte assim o rosto da nossa personagem. E aí, a gente finalizou a modelagem da nossa Cruella de Vil. E este foi o resultado final da nossa
modelagem do rostinho da Cruella. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e compartilha este vídeo e este canal com quem você sabe que pode gostar também e precisar desse tipo de conteúdo que a gente faz aqui. Qualquer dúvida que você tenha em relação à modelagem, você pode deixar aqui nos comentários. Se você quiser ver a gente fazendo outra parte da modelagem ou outra modelagem de outro personagem, diz aqui nos comentários que a gente adora saber. E os temas que a gente faz aqui nesse canal, se vocês não perceberam até agora, são sempre escolhidos pensando no que você quer, no que você comenta, nas suas dúvidas. A gente sempre faz uma triagem muito legal disso e escolhe os temas e os vídeos que a gente vai fazer aqui nesse canal. Então, a gente se vê nesse canal todas as quartas e sábados ao meio-dia. Se você quiser mais conteúdos, mais receitas, mais dicas, não se esqueça de entrar no grupo do meu Telegram clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo e até lá!